aqui entrevistando a Petra Leão, roteirista da MSP, da Turma da Mônica Jovem. Petra, chegando na edição 100 da Turma da Mônica Jovem, como tá o coração? Olha, essa edição foi bem difícil. Agora, assim, o pior já passou pra mim, sabe? Porque eu fiquei 3 meses só escrevendo essa edição. Foi bem difícil. Acho que foi o trabalho mais difícil que eu fiz. Porque tinham muitas expectativas de várias pessoas, assim, porque tem o Maurício, tem a Marina, que é filha dele, tem a Alice, que é diretora de arte da MSP, tem o pessoal da Panini, e eram várias instruções que eu me passando, eu participei de várias reuniões, o pessoal vinha, falava uma coisa, depois voltava atrás, então, foi muito difícil o processo, então agora na verdade eu tô aliviada. Se você perguntar como tá meu coração, eu tô aliviado, finalmente saiu, sabe? A gente numa conversa rápida no Twitter, eu tava falando da minha prima, que a minha prima tem 7 anos, tá começando a ler gibi, e eu dei um gibi da Turma da Mônica Jovem pra ela, ela se apaixonou. Aí tu perguntou, ela não sentiu diferença entre a Mônica estar namorando o DC, né, no caso do Contra, ao invés de estar com o Cebolinha? Como é que tu vê essa juventude, essa galera que tá chegando lendo gibis, se acostumando com essas diferenças, que de repente a Mônica não é obrigada a ficar com o Cebolinha? Então, isso daí, na verdade, assim, causou uma polêmica bem grande. Eu passei os últimos 2 anos respondendo pergunta de, mas será que não tem chance deles voltarem? Não sei o quê, porque assim, bem ou mal, existe toda uma expectativa da mídia, né? As pessoas sempre veem eles na turminha juntinhos, Mônica e Cebolinha e tal, então causa um estranhamento ela tá com outro cara. Talvez para o pessoal que é mais apegado com a turminha, quem só lê a Turma Jovem talvez não se importe tanto e tal. Mas eu fiz justamente para mostrar que, não é uma coisa, como é que eu vou explicar? Não é uma coisa que tem que ser só desse jeito. Tudo bem uma menina namorar mais com um cara, e não é porque a Turma da Mônica Jovem que ela tem que ficar com o menino predestinado lá o tempo todo, sabe? Principalmente por causa disso não é porque os outros acham que você tem que ficar, que você tem que ficar, entendeu? E tem muito isso, todo mundo achava assim, acabou, ela e o Cebolinha pra sempre e não tem como mudar. E eu quis ir contra isso, mostrar isso, que não tem nada a ver. Muita gente adorou, mas muita gente ficou com o pé atrás, chocado, estão matando minha infância. Mas assim, por mim, a tendência é rolar coisas cada vez mais assim na Turma da Mônica Jovem. Eu acho que tem que ter esses abalos de vez em quando. Mas só que não é sempre que a gente recebe autorização para fazer essas coisas, né? Mas a gente vai tentando. A Turma da Mônica 50 teve um casamento. A Turma da Mônica 100 tem um filho. O que esperar para os mais próximos 50? Será que é um filho? Não sei. Você leu? Olha aí. Eu não vou dizer se é ou não, porque pode não ser, tá? Pode ser que seja outra coisa. Então muita gente tá me perguntando isso. Nossa, mas é filho ou legal? Gente, vocês têm que ler a história. Porque o grande lance da história é o que é essa criança. Tipo, é o grande MacGuffin da história. Então vocês têm que ler, não posso falar nada. É porque rebuta depois. Não, mas o reboot ele não vai afetar a continuidade. A gente só zerou por uma questão de... pra não ficar, tipo, edição 200, edição 300, o pessoal ficava meio... O pessoal da Panini achou que o pessoal ia ficar meio perdido, eles preferiram não rebutar, mas é só a numeração, ainda existe uma continuidade. Essa que a gente não vai ficar se apegando tanto à continuidade, assim, no sentido de você tem que ter lido a edição tal. Então se aparecer uma coisa que já apareceu antes, a gente vai dar uma reexplicada, porque é pra tornar mais amigável para novos leitores. Tipo, o cara fala, vou pegar essa edição aqui, já tá na 200, sabe? Não, ele, agora eu posso voltar a ler, eu posso ler esse negócio, vai começar do 1 de novo. Mas ainda mantém mais ou menos a continuidade. Agora a gente falando rapidamente, a gente tá conversando antes sobre os crossovers, né, com o Osamu Tezuka. Como é que tu como é que tu estrutura esses crossovers, assim? É uma ideia do Maurício, que parte do Maurício, porque o Maurício é muito fã do Osamu, mas como é que é escrever esses personagens, tipo, seculares quase? Então, na verdade, assim, o Maurício, ele conheceu o Tezuka, eles ficaram amigos, né? E antes de morrer, o Tezuka falou pro Maurício que ele queria fazer esse crossover, e ele falou que tinha temas
temas que ele queria que trabalhassem. O Tezuka, no fim da vida, ele estava um pouco arrependido do tanto de violência que ele colocou nas histórias dele e tal. Ele falava que porque isso influenciou, né, os desenhos que vieram depois, e por isso que hoje a gente tem essa característica bem violenta dos desenhos japoneses. E o Tezuka meio que se arrependia, falava que ele queria ter tratado de outros temas também mais suaves, mais sentimentais, que ele achava que era ruim ter tido só esse legado. Tanto que no fim da vida ele começou a fazer o Buda, ele fez o Hinotori, ele fez umas coisas mais suaves, assim. E ele falava que ele queria muito trabalhar essas coisas com a Turma da Mônica. Aí o Tezuka faleceu, e quando o Maurício ele entrou em contato de novo com o pessoal da Tezuka Productions, falando, pô, vamos fazer esse crossover e tal, era um dos desejos que o Tezuka tinha. Eles autorizaram, mas falaram, vamos respeitar aquele desejo que o Tezuka tinha. Então a gente fala de ambientalismo, a gente fala de várias questões que eram caras ao Tezuka na época, assim, no fim da vida dele. Então essa estruturação vem daí, eu recebi um briefing mais ou menos de como tinha que ser a história e de que personagens a gente podia usar. E pra mim foi um prazer, porque eu sou muito fã do Tezuka, eu adoro, eu já fiz cosplay da Princesa Cavaleiro, sabe? Foi assim, se já é uma realização escrever os personagens da Turma da Mônica, que dirá do Tezuka, né? Porque fora do Japão, assim, só tem uma pessoa que conseguiu trabalhar com os personagens do Tezuka, fora a gente, que foi o Naoki Urasawa, que é aquele mangaka do Monster, o 20th Century Boys. Ele fez, né, o mangá dele que é o Pluto, que é uma releitura do Astro Boy. Fora ele, foi a gente que conseguiu trabalhar com os personagens. Fora do Japão, só a gente trabalhou com os personagens. Então é uma honra, né? O que eu vou dizer? Ao mesmo tempo, dá um medinho, né? Mas foi um prazer. Pra mim foi um prazer, porque eu sou fã. A Turma da Mônica Jovem é um gibi que conversa muito com a galera, tipo, pré-adolescente, adolescente, pessoa que tá chegando nessa época, assim. Então tu tem que te manter muito antenada do que tá acontecendo no entorno. Como é que tu faz isso? Porque, tipo, quando eu tava lendo um dos gibis, eu pegava muito, tipo, Vingadores parece no meio, daqui um pouco um outro easter egg. Como é que tu vai fazendo, montando, criando esse roteiro, assim? Na verdade, é muito orgânico. Eu não tenho uma coisa assim que eu falo, vou pesquisar o que os jovens gostam, sabe? Não é isso. Eu tô na internet, né? Então, a gente repara nos memes, a gente vê o que tá na moda, o que as pessoas estão falando. Eu dou uma olhada, principalmente justamente no que a molecadinha fala, entendeu? Eles escrevem muito pra mim, pra fazer pergunta. Então, eu acho que você tem que estar ligado no que tá rolando. Não é uma coisa... Porque eu acho assim, que se você tem essa postura afastada, e às vezes você chega e fala, agora eu vou ver o que a criançada gosta, fica meio fake, fica meio artificial. E pra mim é muito fácil, porque eu gosto mais ou menos das coisas que eles gostam, né? Tipo, os filmes, tem música, tem coisa assim que eu não conheço, não é que eu não conheço, eu não gosto muito da música, mas eu vou atrás pra ver como é que é. Livros que eles leem, tipo, eu pessoalmente não gosto de Crepúsculo, mas eu li porque eu sei que os meus leitores leem, sabe? Mesma coisa pra outras coisas. Então, tipo, você tem que ficar sempre ali ligado, ver o que eles estão falando e vai atrás pra conhecer. Porque não adianta só conhecer de nome também. E tem as coisas que eu gosto mesmo. Então, tipo, seriado da DC, seriado da Marvel, filmes da Marvel. Coloquei o Guerra Civil na edição lá do Dentu Saeu. Isso pra mim é muito orgânico. Eu adoro o Doctor Who, entendeu? Então, filme da DC não, né? Filme da DC não. Olha, mas as séries sim, eu coloquei um easter egg de Legends of Tomorrow na última edição do Chico Bento que eu escrevi. Que tem um russo que é fortão e tem um cara que é menorzinho, assim, com o cabelo preto. Aí eu coloquei um com arma de frio, um com arma de calor. Aí eles falam, nossa, vamos acabar com esses inimigos num flash? Sim, vamos nos tornar lendas do amanhã, sabe? Então é muito orgânico mesmo. Recentemente tu criou um amor pelos personagens da Art Comics, né? Que tu tá meio que explorando esse mundo, assim. Como é chegar nesse outro tipo de leitura jovem que tá acontecendo lá? Porque recentemente passou por um reboot, o Mark Waid, Fiona Staples. Como é que tá sendo pra ti essa...
viagem? Meu, assim, eu sempre tinha ouvido falar do Arte, né? Mas eu nunca tinha me interessado de ler. Aí teve todo o lance do reboot e tal, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. Esses nomes de peso, né? Principalmente o Mark Waid, que tem um trabalho que eu adoro. Mas principalmente que as pessoas, eu comecei a ver que as pessoas comparavam a Arte com a Turma da Mônica Jovem, sabe? Porque eu lembro que na edição 34, que foi a edição do Quer Namorar Comigo, foi eu que escrevi, isso vendeu mais do que os gibis americanos. E na época saiu aquele gibi do Homem-Aranha com o Obama na capa, e os americanos ficavam falando, porque foi o gibi mais vendido, não sei o que lá. Aí um monte de brasileiro nos fóruns internacionais. Não foi, não. O gibi mais vendido da América, se a gente comparar a América Latina também, é esse aqui da Turma da Mônica Jovem, que ele vendeu 500 mil exemplares, sabe? Aí eles, mas o que é esse Turma da Mônica Jovem? Aí o pessoal falava, é tipo Arte. Aí eles, Arte, mas como assim? Aí eu comecei a prestar atenção nesse lance do Arte, mas eu só peguei mesmo pra ler esse ano. E foi uma experiência maravilhosa, assim, porque realmente é muito similar, é muito análogo. É engraçado que na Turma do Arte tem até personagens parecidos com o da Turma da Mônica. Então você tem o inventor, você tem o cara que é o casal, que tá sempre o cara ciumento com a menina, sabe? Você tem uns personagens que lembram, você tem o cara que é o desenhista, fala, pô, é muito parecido, assim. E o mais interessante pra mim foi ler esse reboot, porque assim, o Arte, ele sempre teve um quê Turma da Mônica, né, apesar de eles serem já adolescentes desde o começo, mas é meio ingênuo e tal. Aí quando o Mark Waid pegou pra escrever, ele deu mais sustância, assim, pro roteiro, né, deu mais músculo. Então fala muito dessa questão mais a fundo do relacionamento, de sentimento. E pra mim foi maravilhoso ler, porque eu olhei e falei, cara, é exatamente o que eu faço na Turma da Mônica Jovem. E você vê um cara como o Mark Waid fazendo um trabalho que é exatamente o que eu faço e o que eu quero continuar fazendo, foi, nossa, tirou um véu do meu rosto, assim. Porque o que acontece? Apesar da Turma da Mônica Jovem fazer muito sucesso, a gente escuta muita gente esnobar, principalmente por ser eu, mulher, que escrevo. Então, esses gibi de menininha, essas historinhas malhação, que são só os carinhas falando de namoro, que coisa ridícula, não sei o que lá. Escuto muito isso de gente que curte quadrinhos em geral e de alguns artistas. Eu já senti isso, sabe? Às vezes até dos próprios leitores, que alguns gostam mais de história de aventura e tal, e ficam, essas historinhas de mulher, sabe? Aí você pega o Arte e você vê que o Mark Waid tá fazendo o mesmo que eu, sabe? Eu falei, então o problema não é comigo, sabe? O problema são com as outras pessoas. Porque pro Mark Waid ninguém vai falar que ele tá escrevendo historinha besta. Ninguém chega pra ele e fala, nossa, essa história de gente namorando, que ridículo, você não tem vergonha na sua cara, não? Sabe? Aí eu comecei a perceber que essa crítica vinha de outras coisas, não necessariamente porque a história é ruim, mas é um gênero que, assim, eu acho que ele tem um feedback diferente quando é um homem e uma mulher que escreve. Quando uma mulher escreve uma coisa sentimental, as pessoas falam, que piegas. Quando é um cara, que sensível. E aí, mas então o problema não é comigo. E isso me ajudou muito, sem falar que é uma tremenda inspiração, né? É muito legal ver que ele tá numa pegada parecida. Eu tenho vergonha de escrever pra ele no Twitter, mas às vezes eu tenho vontade de escrever, assim. Falar, cara, obrigada, você me ajudou pra caramba. Teu tempo é quase que imensamente tomado pelos seus trabalhos na MSP, né? Turma da Mônica Jovem, Chico Bento, agora os crossovers. Tu não pensa em fazer algo autoral, algo teu, assim, criado por ti, assim? Pensar eu penso, mas e tempo? Sabe, não, eu tenho muita vontade, sim, tenho inclusive planos. Eu cheguei a fazer um trabalho autoral nesse meio tempo, mas que ficou meio abafado, assim. Teve aquela Ação Magazine, que foi lançada um tempo atrás. Eu tinha uma história nela, que era o Assombrado, que eu fazia com a Roberta Pares. E eu tenho intenção, agora eu tô conversando com as meninas do Pago Comics pra fazer alguma coisa, talvez não regular, mas uma minissérie. Eu tenho várias intenções, eu tenho meus personagens, eu tenho coisas minhas. O problema realmente é tempo, porque assim,
eu sou freelancer, as pessoas às vezes acham que eu sou fixa na MSP, que eu ganho por mês. Eu não ganho, eu ganho por trabalho. Então, todo mês eu tenho que estar fazendo uma coisa nova, porque senão eu não recebo. Então, é meio assim, lei da selva, sabe? Então, assim, os trabalhos que são bem pagos, eu coloco primeiro, e nisso acaba que eu vou sempre deixando os meus projetos pessoais para trás, mas eu quero sim começar a investir mais nisso. Pra gente finalizar, tá? Uma pergunta meio cabulosa. O que tu prefere mais? Escrever roteiros, escrever no caso, ou fazer cosplayer? Que sacanagem! Isso é pergunta que se faça. Deixa eu pensar. É muito diferente. É igual, sabe? É porque assim, escrever pra mim era um hobby também. Só que virou a minha profissão principal. Então, tem dias que eu não quero escrever e eu sou obrigada. Então isso acaba vindo com peso que desgasta o amor que você tem. Às vezes, sabe, tem dia que você acorda e fala, meu, tudo que eu queria na minha vida era ficar só assistindo Netflix hoje. Sabe, você olha pra folha em branco e fala, meu, eu não sei como começar isso hoje. Então tem dias assim que escrever é uma maldição, você não quer, entendeu? Por outro lado, eu fico pensando, se eu fosse cosplayer e virasse figurinista de uma série da DC, ia ser mó legal. Mas assim, também ia ter dias que eu ia querer falar, ai, tudo que eu queria na minha vida era não mexer com figurino hoje. Então eu arriscaria dizer que hoje cosplay é mais divertido porque eu faço quando eu quero. Então acho que é isso, eu gosto dos dois igual. Só que um é profissão e por ser profissão, claro que vai ter dias que a gente não vai querer fazer, né? Então é essa a resposta que eu posso dar. A gente não pode escolher entre dois amores, assim. Eu sou tipo arte, entre um e outro, não posso escolher. Obrigado, Petra. Eu que agradeço.